Preocupe-se com o Cruzeiro, viva de Cruzeiro, enquanto o cruzeirense tá aqui, ó, com as 5 estrelas. Faz mais postagem lá sobre o Dudu. Aqui, Cruzeiro que embarcou pro Equador para enfrentar o Mushuc Runa. Hoje, logo mais, pela Sul-Americana. Vamos ver alguns momentos desse embarque. Minutinho de atenção aí. Ei, bora cantar parabéns pro Matheus aí, velho. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ô, Bel, é muito bom ver esse clima no Cruzeiro. Acho que os jogadores estão entendendo e entenderam a filosofia de trabalho do Leonardo Jardim. Aí o Cruzeiro foi treinar, né, no centro de treinamentos da LDU. Mas o importante é o seguinte: quando começou aquela demora à entrega, de repente, dos resultados, e evidentemente que somos passionais, nós cruzeirenses, a gente vive jogo a cada jogo, e somos cobrados, às vezes, por coisa que a gente falou no início do ano, e que às vezes não tinha nem bola de cristal para adivinhar as coisas que iam acontecer. Mas uma coisa eu tinha certeza, que com o tempo, se a gente entregasse ao Leonardo Jardim o tempo que ele precisasse trabalhar, ele faria o time jogar bola. E não estou falando nem do resultado do jogo de hoje, não estou falando de outros resultados. Estou dizendo que a filosofia de trabalho. A gente vê hoje um Cruzeiro que se identifica com o cruzeirense, que possa continuar assim no restante da temporada e também nessa recuperação e nesse processo agora dentro da Sul-Americana. Vamos ver como é que tá a classificação do Grupo E, que é o Grupo Celeste. Carece não. Carece. Não precisa não. Precisa não, Bel. É o sobe e desce da Sul-Americana. É la Bertaneira de las Américas, tradição temida em toda a América, Isabel Guimarães. Sabe o Fael quis provocar? Fael, você sabe o que o Atlético tem mais que o Cruzeiro em qualquer competição sul-americana? Absolutamente nada. Por isso que ele fica em silêncio, gente. Ele não tem mais Supercopa, ele nem sabe o que é a Supercopa dos Campeões. Toda vez que eu falo com ele aqui, ele desconversa, não sabe o que é recorde de público lá, o que é ganhar a Supercopa, o que é disputar a Supercopa dos Campeões, que ele foi conhecer a Libertadores depois, muito depois. Recopa Sul-Americana, a minha não valia. O Atlético era competição de um torneio só. Aí quando ganhou uma lá, ganhou de quem? Do Lanús, que você ganhou, né? Então, nós ganhamos do River Plate. A quem todo mundo pode saber muito bem que o Atlético, o que ele tem de jogos, a gente tem de vitória sobre o time argentino. Me ajuda aí, gente. Se adversário em final influencia, cancela a sua final de 97. Não. Então, que foi contra um time que ninguém sabe. Não tô falando sobre isso, não. Mas de lá pra cá, o que são 27 anos sem um título internacional, então? Por que toda essa tradição apagou? Não pesa? Quando o Super Esporte, quando no ataque vai lá na Argentina e pergunta qual time brasileiro que você mais conhece? E o Cruzeiro é citado 2 vezes. Você viveu 50 anos com um brasileiro, velho. Por que a tradição não pesa, Hugão? Você vai ganhar brasileiro em 2003. Você apagou o Brasil de 71 agora. Olha lá, gente. Agora. Conversa de Sul-Americana comigo, nem de Libertadores comigo. Sou cruzeirense, tradição na tradição não pesou, irmão. E a arbitragem é do Peru. Se vocês ficarem conversando fiado, mais a arbitragem peruana, Toledinho. Que conhece alguém? Parece falar desse nervosismo aí. Eu quero saber se você tá por dentro dessa arbitragem. Ah, bom, da arbitragem. Lá ela. Ô, Bel, eu acho que o principal da gente falar nessas competições é o seguinte: é imparcialidade da arbitragem e que a arbitragem ela apareça o menos possível, certo? E se for para aparecer com decisões corretas e acertadas, né? O Cruzeiro tem que fazer o seu papel e tem que começar a mudar a sua história dentro da Copa Sul-Americana. Dá para acreditar na Sul-Americana, Hugo Eduardo? De se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana já não foi cumprida. As 3 derrotas até aqui tiraram todas as chances. Mas ainda tem jeito de chegar lá. É um caminho complicado, mais até do que esse treino aí do adversário de hoje, o Mushuc Runa, subindo montanhas. Mas a gente acredita muito e o torcedor vem junto com a gente. Então é vencer as 3 partidas que ainda restam. É a única chance de chegar aos playoffs das oitavas. E o momento do Cruzeiro é bem diferente em relação ao começo do torneio internacional. No início, o time vinha de eliminação na semifinal do Mineiro, uma vitória apertada contra o Mirassol e passava por dificuldades para adaptar ao trabalho do técnico Leonardo Jardim. Hoje a equipe está embalada, não perde há 3 partidas consecutivas e já entende bem mais o estilo do treinador. A gente quer aproveitar esse nosso momento do brasileiro, levar ele também para a Sul-Americana. Vamos jogar igual a gente tem jogado. O Mister tem rodado alguns jogadores para aproveitar
e manter o alto nível também. A gente continuar fazendo o nosso trabalho e vamos ver o que acontece na classificação. Para este jogo, o técnico português tem alguns problemas. 3 desfalques são certos: Lucas Vidalba, Christian e Gabigol. O zagueiro argentino será preservado por causa de um desgaste devido à alta sequência de jogos. Por outro lado, o Cruzeiro vai ter os retornos do jovem volante Murilo Hickman, que estreou no time principal na derrota para o Palestino, e o atacante Juan de Neno, que ficou de fora do duelo contra o Flamengo para aprimorar a parte física. Não é para poupar, é para gerir. Matematicamente está difícil a gente conseguir o objetivo, temos de ter consciência disso, vamos fazer uma viagem longa, vamos jogar fora, mas a minha ideia não é perder o jogo, a minha ideia é ganhar o jogo, independentemente de quem joga, mas vamos ter algumas alterações, vamos mudar a equipa, mas o objetivo é ser competente. Algumas mudanças, né, principalmente no comando técnico do Cruzeiro, fizeram a gente dar uma atrasada nessa programação aí, digamos, dentro das quais pudesse começar a corresponder. Mas parece que agora, enfim, o time encaixou. Vamos confiar nos jogadores que vão em campo, provavelmente uma escalação bem alternativa, mas que possam corresponder àquilo que foi o futebol de domingo contra o Flamengo, né? Vamos colocar imagens de treino do Cruzeiro aí, por gentileza, meninos, já em território equatoriano, Gão. Muitas peças lá, mas acho que nem todos serão usados. Se forem aproveitados, é no segundo tempo. Talvez ali com uma necessidade de uma organização melhor em alguma dificuldade no meio-campo, talvez uma estrutura de saída ofensiva que o Jardim gosta bastante, talvez com umas mudanças ali, principalmente no setor do meio-campo, para poupar alguns jogadores para ir com força total sobre o esporte e a gente manter aí essa campanha do Campeonato Brasileiro de forma positiva, Bel. Hoje provavelmente será um time alternativo que a gente vai escalar agora aqui no Alterosa Esporte. Bebel, no jogo do Mineirão, eu sempre opto, é muito legal você assistir na beirada do campo, fiquei ali um tempinho, depois subir para poder ver como é essa transição e essa formação das linhas dos times que estavam em campo contra o Mushuk Runa. Foi? Mushuk Runa, perdão. Bebel já ia me zoar lá. O que acontece? O Mushuk Runa, ele jogou com uma linha de 4, uma linha de 5 e um jogador aqui, sempre fazendo esse combate aqui com um dando opção e outro dando opção. Com essa formação que o Cruzeiro tem, com o Cássio, Jonatas Jesus, Fabrício Bruno, o William e Kaique, fazendo essa linha defensiva, evidentemente com o Kaique e o William ganhando espaço aqui, o Cruzeiro tem um encaixe do Wallace aqui para poder fortalecer o setor defensivo. Só que essa linha de 5 do Mushuk Runa, que talvez não seja usada lá, porque eles estão jogando em casa, o Cruzeiro consegue fazer esse setor ofensivo e ganhar a profundidade aqui com o Rodriguinho, a quem eu peço oportunidade há muito tempo, e com o Bolazzi também aqui nesse setor aqui, ó. Muito provavelmente o Eduardo vai ser o homem aqui de criação, que tem entrado muito bem e entrou também, inclusive, fazendo gol no jogo fora de casa na Copa Sul-Americana. O Murilo vai ganhar esse espaço aqui, provavelmente deve fazer essa alternância aqui, alternando aqui com o Wallace nesse setor aqui, e talvez a gente irá com Dineno no setor ofensivo. É um time muito alternativo, mas com a filosofia de trabalho do Leonardo Jardim para buscar esses 3 pontos e, de repente, começar a mudar a história na Copa Sul-Americana. Vamos que vamos, meu Cruzeiro. Gente, hoje tem Sul-Americana, Mushuk Runa contra o Cruzeiro do Equador. Jogo 9h30 da noite. O Cruzeiro tá numa situação complicada no grupo E. São 3 jogos e 3 derrotas. Leonardo Jardim vai colocar um time mexido em campo. Gabigol, Vidalba e Christian não viajaram para a partida. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, Kaique na linha de defesa. Meio de campo com os Lucas, Silva e Romero, Eduardo e na frente Matheus Pereira, Caio Jorge, que está em ótima fase, e o Wanderson. O futuro está a mais de 4.000 quilômetros. Caso não vença o Mushuk Runa mais tarde no Estádio Olímpico de Riobamba, tchau Copa Sul-Americana. Acho que sobre o jogo é tudo ou nada, né? A gente precisa ganhar esse jogo e eu acho que independente de o principal é ganhar. Nós temos que focar em ganhar, a gente vai ganhar uma partida desse jogo, precisa ganhar, precisa ir forte. Ganhar esse jogo aí, que é o mais importante. A enrascada no Equador foi construída nas 3 primeiras rodadas da Sul-Americana. O Cruzeiro é o único do Grupo E que perdeu todas as partidas que disputou até agora. Nem parece o mesmo time que está entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Sul-Americana é outra competição, a gente também quer classificar, mas está um pouco mais difícil, porém a gente vai para lá para vencer a partida. Não foi um início de Sul-Americano que a gente gostaria, mas o Mister tem rodado alguns jogadores para aproveitar e manter o alto nível também.
Então, a gente continua fazendo o nosso trabalho e vamos ver o que acontece na classificação. Time alternativo, só não acha que o Cruzeiro largou mão da Sula. Vai que... Ano passado, depois de 3 rodadas e nenhuma vitória, a classificação era difícil, mas veio com uma sequência de vitórias. Jornada que terminou só na final, com a derrota para o Racing. O maior exemplo de recuperação, no entanto, foi em 1997. Já sabe do que eu vou falar, né, cruzeirense? Não é à toa que o Cruzeiro é considerado gigante, né? Que ele consegue ressurgir, ele consegue crescer, superar situações assim tão diversas como no momento vem atravessando. Foi o que ocorreu em 97. Cruzeiro campeão depois de começar a fase de grupos com 3 derrotas. Gotardo não participou do início daquela campanha. Na recuperação ele já estava. Quando estive perto ali, treinando com aqueles jogadores, com toda a equipe, eu vi uma satisfação enorme desses atletas, porque a busca pela vitória era assim, incansavelmente atrás dela, tentando realizá-la, né? E fez aquilo que parecia impossível, né? Classificou e depois entrou no mata-mata, enfim. É um momento bem especial. A fase recente do Cruzeiro é que faz Gotardo acreditar no repeteco. O último jogo agora foi muito consistente, contra um adversário muito forte, oscilou muito pouco na partida, mas foi uma equipe muito concentrada, muito focada na proposta de jogo. Eu acho que chegou o momento certo de crescer na competição. Ainda dá para buscar. E eu acho que o psicológico também está muito envolvido, está muito fortalecido depois desses últimos jogos. Claro, sem dúvida. A gente acredita muito e o torcedor vem junto com a gente.